Quando foi às 4 horas da tarde, a água estava batendo na minha porta já do segundo piso. Aí eu vi que eu não tinha mais como ficar. Aí eu subi num barco com a minha roupa do corpo, meu marido, a minha sogra, 73 anos, o meu sogro, 75, e fomos até a igreja. Quando chegamos na igreja não tinha mais nem aonde parar barco. Não tinha. Ali eu vi. Quando foi 11h30 da noite, meu filho voltou lá para ver como é que tinha ficado a casa. Eu já estava toda, quase toda submersa. A parte baixa tinha toda, subiu 1,5 m no segundo piso da minha casa. A minha vida toda foi embora. Toda a minha vida. Toda. E aí as pessoas olham pra cara da gente e dizem que a gente... Desculpa que eu vou falar. Que a gente ocupa porque a gente precisa. Quem vai te dar um lar? Ninguém. Se a gente não procurar, a gente não ganha. Vou mostrar para vocês aqui como é que tá a situação hoje das famílias que estão com nós aqui, que ficaram desabrigadas dessa enchente aí que pegou nós tudo de surpresa, né? Como é que nós temos hoje a diferença de estar aqui nessa ocupação aqui e de estar nos abrigos, tá? Aqui a família aqui que estão hoje aqui. Porque para vir morar aqui tem que ser, tipo, se eu não conheço, se a a liderança não conhece, tem que ser conhecido de um vizinho. Porque tem que ser pessoa de bem. Não pode abrir, se a gente for abrir o portão ali para qualquer um que vir dizer que precisa, ou que, perdi tudo, daqui a pouco a gente não tem mais controle de nada, daqui a pouco até a gente está sendo ameaçado e a mercê aí na mãos de lá sei eu quem. Aqui nós temos mais uma família aqui, a dona Tânia, também que era lá do Sarandi lá, que também perdeu tudo. Eu fui lá ver a casa dela lá. A casa dela saiu todo o telhado e a geladeira dela, até na época quando eu fui lá, estava em cima de uma casa, da casa do vizinho do lado, ficou lá por semanas. Eu fiquei sabendo porque eu vi as pessoas falando, conversando. Aí a gente perguntou, né, vamos ocupar um prédio lá no centro, né? Então nós vamos para lá. Que até então a gente ia ficar numa barraca, a gente ia fazer uma barraca e ficar com as crianças na barraca. A Defesa Civil teve lá onde eu morava, só um pouquinho. A Defesa Civil teve lá onde eu morava e condenaram, sua casa está condenada. Tudo aqui não tem mais como morar. Mas não me deram papel, só isso, eles falaram, não me deram papel, não me pediram, não perguntaram nem meu nome no caso. Porque eu fiquei um monte de anos sem ter casa, morando aqui, morando ali, pagando aluguel, daí justamente
Quando eu tive a minha casinha, aconteceu isso, não pretendo voltar para o Sarandi. O que eu espero é ter uma ajuda. Também não pretendo ficar aqui, que aqui não é meu, né? Aqui eu só tô porque eu não tenho outra opção ainda no momento. Mas a gente não sabe muito bem o que são esses imóveis vazios. E tem de tudo, tem desde pessoas que o imóvel está para vender, botou para vender e ainda não vendeu, então demora um tempo para vender. O proprietário morreu, está tendo uma briga de herança, tem isso. Tem gente que é só especulação mesmo, comprou e está segurando porque acha que vai aumentar o preço a vender mais no futuro. Tem imóveis que não estão em condições de uso, precisaria fazer uma reforma, enfim, são situações muito diferentes dentro desses imóveis vagos. A gente não tem. A gente não tem esse dado, não tem uma preocupação da prefeitura também de fazer um levantamento maior. É uma judiaria isso aí, saber que ele tem mais 3 prédios, tem esse aqui e mais 3 igual esse aqui no centro, que tá do mesmo... a gente foi olhar uns e tá do mesmo jeito, sem janela, sem nada, tudo arrebentado, tudo... Pô, que loucura, né, cara? Daí o que a gente quis fazer? O nosso intuito aqui também é reivindicar a nossa moradia perante o governo federal, né? Porque estão dizendo que tem que gastar milhões para fazer casa, isso e aquilo, a gente quer mostrar que não. Que se eles correrem, e tem muito... Se esse cara aqui tem esses 4 prédios só aqui no centro dessa, né, jogado, abandonado desse jeito, imagina quantos outros não tem aí, né, que a gente não investigou, não viu, não sabe, que dá para eles fazer moradia para as pessoas e não querem. Quando você me pergunta se é legal uma ocupação, o proprietário poderia exercer o seu direito de reaver a coisa que é dele, né? Que ele tem o título de propriedade. No entanto, o direito é uma coisa mais complexa. A gente não pode analisar esse tema apenas numa perspectiva de direito privado, né? Se você analisa numa perspectiva de direitos humanos, o Brasil é signatário de dezenas de pactos internacionais que garantem o direito humano à moradia e no qual o Brasil se compromete, firmando esses pactos e convenções, a garantir o direito humano à moradia adequada aqui dentro. E por isso, se eu tenho um direito fundamental à moradia, constitucionalmente garantido, respaldado no direito internacional dos direitos humanos, e não tenho políticas públicas, né, para desenvolver, a gente pode dizer, usando uma outra palavra, que as ocupações são legítimas, né? Porque é uma forma de você pressionar os governos a exercerem as competências que têm e que não exercem. Né? A Câmara da Capital realizou audiência pública para debater o projeto do Executivo que prevê a reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre. Entre outras medidas, a ideia do governo é ampliar o número de empreendimentos e moradores na região. Nesse escopo, a gente criou o Programa de Reabilitação do Centro Histórico, né, um braço do nosso plano diretor atual, criando um regramento diferenciado para estimular o desenvolvimento dessa região, valorizar, vamos dizer assim, as áreas ali colocadas para que seja interessante que a iniciativa privada, né, puxe esse desenvolvimento, faça essa transformação. Então ele altera o regime urbanístico todo, a altura das edificações, coeficiente de aproveitamento, permitindo, né, uma densificação do centro histórico, mas com um direcionamento, né, para atender uma camada de maior renda. E o projeto deixa isso bem claro, né? Porque simplesmente se tu entrega esses terrenos, né, tu acaba com o limite de altura, tu acaba com, né, aumenta o potencial construtivo das regras do plano diretor. Tu entrega para o mercado, para uma construtora fazer o que ela quer, ela vai fazer casa ou prédio, principalmente para a população de alta renda, que é o que vai dar mais lucro para ela. Pode interromper, prefeito, mas o mercado vai privilegiar quem não pode pagar o valor de apartamentos que já, né, que Marcela, sejam mais caros, vai privilegiar uma população menos favorecida? Tudo, né? Tem construtor que constrói para vender apartamento de 600, ou de 400, ou de 300, ou de 5 milhões. Eu sou favorável ao mercado. Acho que o mercado resolve. Essa história é longa.
Então, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia ocupou o prédio da Caldas Júnior com a Mauá 4 vezes. Ele foi construído com recursos do BNH, o Banco Nacional de Habitação. Durante um período ele foi utilizado para um departamento de saúde da Caixa. E quando ele foi, esse departamento, para Brasília, então o prédio ficou ocioso, né? Agora, importante para nós aqui é a unidade e a tranquilidade para os nossos filhos. Teve mais de 300 policiais, helicóptero, ambulância, o GAT, que subiu de rapel pelo prédio vizinho, né, entrou no prédio por cima, a choque, né, a Mauá parada. Então, teve toda uma situação ali muito tensa, né? E a partir dali, então, não tinha muita alternativa, né? Todo esse aparato policial, nós tivemos que deixar o prédio. E dentro desse contexto, desse projeto, desse plano territorial aí de revitalização do centro, acabou se tornando um símbolo para eles, né? Porque daí eles tomaram aquilo ali como um exemplo para eles. Onde, então, aquele prédio com todo esse histórico não foi, no fim, destinado para moradia. Lá vai ser construído esse rooftop, que, traduzindo, é basicamente construir um terraço para quem tem grana tomar cerveja cara olhando Guaíba. É isso que virou, né, o rooftop que eles tanto falam, né? E nem são apartamentos para moradia, são apartamentos de aluguel temporário. Então é 100% especulação. Mas não, o que a gente tem visto em Porto Alegre nos últimos anos é que o que as construtoras querem fazer, o que dá mais lucro para elas é o que a prefeitura apoia. Então, sim, nesse sentido, dá para dizer que essa é a política da prefeitura, né? Então, muita gente diz que as construtoras são os donos da cidade, é uma figura de linguagem, né? Não são donos formalmente, mas, sim, a política pública está sendo para atender esses interesses, mais do que os interesses da maior parte da população. Quando a gente não paga uma água, o que acontece? Eles vêm e cortam. Quando tu não paga o teu carro, o IPVA do teu carro, o que acontece? Eles vêm e tiram. Quando tu não paga a tua luz, eles vêm e cortam. Por que um homem deve um monte de milhões desses aqui e ele não é desapropriado de um prédio desses aqui para dar para um projeto social, uma moradia para quem precisa? Então nós estamos aqui reivindicando isso. Queremos lutar por isso. Queremos nossos direitos de cidadão, porque a gente não é qualquer um. A gente é cidadão, a gente paga os nossos impostos e a gente tem direito como todos. A senhora já morou no centro antes? Não, nunca morei no centro. Nunca morei. Trabalhei, morar nunca. Já te imaginava morando aqui? Não, não me imaginava. Já quis? Já, muitas vezes, mas não tive condições. Olhava, passava, olhava os prédios e dizia pro meu marido, amor, um dia a gente vai morar aqui, vai ter uma casinha assim, quem sabe? A senhora tem um sonho? Tenho. Conseguir ter uma casa de volta. Esse é o meu maior sonho. Saber que eu não vou ser tirada dali e ir para outro lugar. Não, meu sonho é ter um canto para mim ficar. Com a certeza de que é meu. Esse é o meu maior sonho.